Oi, sou a Ana. Tenho 29 anos e moro em Florianópolis. Trabalho de casa, o que eu adoro porque sempre fui uma pessoa mais na minha, quietinha mesmo. A casa onde moro é simples, mas confortável. E embora meu bairro não seja o mais animado, tem aquela calmaria que me ajuda a me concentrar no trabalho. Meus dias são bem rotineiros. Acordo, preparo um café, sento na frente do computador e passo horas no meu escritório, que fica num cantinho da casa. Desse escritório tenho uma vista direta para a casa dos meus vizinhos. Não é que eu goste de ficar observando a vida alheia nem nada disso, mas a janela do meu escritório dá bem de frente para o quarto da filha da minha vizinha. É uma menina de 17 anos que sempre parece estar no mundo dela, grudada no celular, como qualquer adolescente hoje em dia. Não somos próximas nem nada, mal dou um oi quando a vejo na rua. Nunca aconteceu nada estranho com eles, até que um dia, não faz muito tempo, algo começou a mudar. Foi algo tão sutil no começo que nem percebi o quanto era esquisito, até já estar bem envolvida na situação. Tudo começou uma tarde enquanto eu trabalhava no computador. Abri as persianas do meu escritório, como sempre faço, para que entrasse luz natural. Foi então que a vi. A filha da minha vizinha estava debruçada na janela dela, me olhando fixamente. Ela acenou e eu, um tanto surpresa, acenei de volta. Não era algo que ela costumasse fazer porque, como falei, nunca foi muito de socializar. Achei que fosse algo casual e continuei trabalhando, mas notei que ela não ia embora. Ficou lá, me observando. No começo tentei ignorar, mas depois de um tempo começou a me deixar desconfortável. Então fechei as persianas para não ter que vê-la mais e disse para mim mesma que provavelmente era besteira, algo sem importância. No entanto, no dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. Assim que abri as persianas, lá estava ela me observando, da janela. Acenou novamente e, embora tenha sentido algo estranho, retribuiu o aceno por educação. Dessa vez seu olhar estava mais fixo, como se estivesse esperando algo de mim. Isso continuou por vários dias. Era como se ela soubesse exatamente quando eu estava no meu escritório. Cada vez que levantava as persianas, lá estava ela, imóvel, me encarando. Deixei de me sentir à vontade no meu próprio espaço. Então decidi mudar o local de trabalho para a sala, onde eu podia abrir as cortinas sem me preocupar com aqueles olhares constantes. Alguns dias depois, saí para fazer compras no mercado e encontrei minha vizinha. Cumprimentei-a como sempre e, aproveitando que estávamos ali, mencionei sobre a filha dela. Comentei num tom leve que tinha notado que, ultimamente, ela ficava muito tempo na janela me acenando. A reação da minha vizinha foi completamente inesperada. Ela me olhou confusa e disse que a filha não estava em casa, que tinha ido passar férias com a tia em Balneário Camboriú havia 5 dias. Fiquei paralisada por um momento, processando o que ela acabava de dizer. Perguntei se por acaso alguém mais estava usando o quarto da filha dela, mas ela, visivelmente inquieta, negou com a cabeça. Confessou que tinha ouvido barulhos estranhos vindo do quarto, mas cada vez que ia verificar, não encontrava nada, fora do lugar. Não sabia o que responder. Me atrevi a descrever o que tinha visto. Uma garota idêntica à filha dela aparecendo na janela todos os dias, me acenando. Minha vizinha, ao ouvir isso, ficou ainda mais pálida. Ficamos em silêncio por um momento, antes de nos despedirmos, cada uma voltando para sua casa, com uma sensação de inquietação que não conseguíamos sacudir. Naquela noite, não consegui dormir direito. Não parava de pensar naquela figura, na janela, no quanto era parecida com a filha da minha vizinha, mas também no quanto era diferente. Seu jeito de me olhar, tão fixo, tão vazio, não era algo que eu associasse com uma adolescente normal. Passaram-se os dias, e embora eu evitasse meu escritório a todo custo, não conseguia deixar de olhar para a casa da minha vizinha cada
vez que passava por ali. A janela continuava igual, e embora nunca mais tenha visto aquela menina, a sensação de estar sendo observada não ia embora. Quando as férias da filha terminaram e ela voltou para casa, me senti um pouco mais tranquila, mas algo ainda não batia. Por pura curiosidade, um dia perguntei diretamente a ela se tinha estado em casa durante o tempo que supostamente estava de férias. Sua resposta foi categórica: não. Me disse que nem sequer tinha se comunicado muito com a mãe, porque estava curtindo com os primos. Desde então, a janela do quarto dela permanece fechada, e ela nunca mais voltou a aparecer na janela. Mas eu continuo sentindo aquele desconforto. Tento esquecer, mas não consigo parar de ver aquele olhar do outro lado, algo que talvez fosse uma espécie de sósia daquela menina. E aí, pessoal? Sou o Rodrigo. Nasci e cresci em Itajaí. E posso dizer que as melhores lembranças da minha infância são dos dias que eu passava brincando com meu irmão mais novo, Lucas, perto do cais do porto. Aquele lugar sempre foi nossa. Válvula de escape, um cantinho onde a brisa do mar e o barulho das ondas nos faziam sentir livres. Mas tem algo que aconteceu lá quando éramos crianças. Algo que por muito tempo tentei enterrar na minha memória, mas que ainda hoje me persegue. O que vou contar agora não comentei com muita gente, porque nem eu mesmo tenho certeza de como explicar. Só sei que foi real e cada vez que penso nisso, sinto o mesmo arrepio que senti naquela noite. Lucas e eu éramos inseparáveis. Ele tinha uns 7 anos e eu só era 3 anos mais velho. Como irmãos, fazíamos tudo juntos e depois da escola, a primeira coisa que a gente fazia era correr para o cais do porto. Uma noite, acordei com um barulho estranho vindo do corredor. Saí da cama para ver o que estava acontecendo e encontrei Lucas parado na porta da frente, descalço e olhando para fora, como se estivesse esperando alguma coisa. Perguntei o que ele estava fazendo e ele respondeu bem tranquilo: "Vou até o cais. Meus amigos estão me esperando." Aquilo me deixou confuso. Amigos? Lucas não tinha amigos que morassem por perto, e muito menos alguém que fosse procurá-lo àquela hora. Tentei convencê-lo a voltar para a cama, mas ele insistiu que não ia demorar e que não tinha problema nenhum. Isso começou a acontecer cada vez com mais frequência. Lucas saía de madrugada, sempre dizendo a mesma coisa, que ia ver os amigos dele. Não importava quanto eu brigasse ou insistisse, ele continuava escapando. Uma noite decidi que não podia mais ignorar isso e o segui. Aquela madrugada estava fria, com uma lua enorme que iluminava o caminho. Lucas ia descalço como sempre, e eu mantive uma certa distância para que ele não me visse. Segui ele até o cais, e quando chegamos, vi ele se sentar bem na beirada, balançando os pés sobre a água. Ele estava rindo e conversando com alguém, mas de onde eu estava não conseguia ver direito com quem. Me aproximei um pouco mais, tomando cuidado para não fazer barulho, e foi então que eu os vi. No começo não entendia o que estava vendo. Havia 2 figuras na água, bem em frente ao Lucas. Tinham rostos humanos, mas eram deformados, como se fossem máscaras de algo que um dia foi humano. Seus olhos eram grandes e vazios, e suas bocas se contorciam em sorrisos impossíveis. O pior é que pareciam estar curtindo a conversa com Lucas, como se fossem velhos amigos. Quis gritar para ele se afastar, mas não consegui. Minhas pernas estavam congeladas, e todo o meu corpo dizia para eu não chegar mais perto. Então uma daquelas coisas me viu. Seus olhos, se é que podiam ser chamados assim, se fixaram em mim, e seu sorriso desapareceu. Foi como se estivesse me avaliando, como se estivesse decidindo o que fazer comigo. A outra figura virou a cabeça em minha direção, e num segundo, ambas mergulharam na água, espirrando água por todo o cais, com umas caudas enormes que lembravam sereias.
Lucas se virou para mim assustado. Não conta para os nossos pais. Ele me pediu quase chorando. Se eles souberem, não vão deixar eu voltar. Agarrei o braço dele e o levei de volta para casa sem dizer uma palavra. Eu estava em choque. O que eram aquelas coisas? Por que o Lucas estava tão tranquilo com elas? Assim que chegamos, fiz ele sentar e exigi que me contasse tudo. Ele me disse que há semanas, durante a noite, ouvia um canto que o chamava do cais. No começo ficou com medo, mas com o tempo começou a sentir curiosidade. Foi uma noite e as viu pela primeira vez. Me disse que eram assustadoras, mas que não fizeram mal a ele. Pelo contrário, falaram com calma, o fizeram rir e ganharam a confiança dele. Desde então iam visitá-lo quase todas as noites. Elas querem que eu nade com elas, ele me disse em voz baixa. Dizem que vai ser divertido, que não vai acontecer nada comigo. Mas eu não sei nadar, Rodrigo. Tenho medo que elas me afundem. Essa frase me deixou gelado. Senti um medo que nunca tinha sentido antes. Não deixei mais ele sair, nem mesmo durante a tarde. Cada vez que ele dizia que seus amigos estavam chamando, eu me certificava de que ele não saísse de casa. Por sorte, com o tempo, ele parou de ouvir aquele canto. Mas não consigo deixar de pensar no que teria acontecido se alguma vez ele tivesse pulado na água com aquelas coisas. O pior veio anos mais tarde, enquanto conversava com um pescador que tinha trabalhado naquela região a vida toda. Contei essa história como se fosse só uma curiosidade. Ele me olhou sério, largou o que estava fazendo e me disse algo que me deixou sem palavras. Naquela parte do cais, sempre sumiram crianças. Ele me disse. Sempre. E nunca encontramos nenhum único corpo. Desde então, cada vez que penso no que aconteceu, sinto que talvez o Lucas teve sorte. Talvez aquelas coisas quisessem levar ele para um lugar do qual ninguém volta. E mesmo tendo passado anos e tudo parecer distante, às vezes acordo de madrugada e juro que ao longe escuto um canto que vem da água. E aí, boa noite. Sou o Marcelo, mas todo mundo me chama de Marcão. Moro numa cidadezinha pequena no interior de Minas Gerais, cercada de montanhas e fazendas. Trabalho há anos como vigia noturno numa fazenda de gado. É um trabalho tranquilo. Na maior parte do tempo, só preciso fazer rondas para garantir que os animais estão bem. Sou uma pessoa simples, gosto da calmaria da noite, curto o silêncio e o ar fresco enquanto faço minhas rondas. Mas uma noite, há alguns anos, tudo isso mudou. Aconteceu algo durante meu trabalho que não consigo esquecer por mais que tente. Até hoje não sei o que foi que vi, mas sei que não era algo normal. Tudo aconteceu numa noite que parecia como qualquer outra. O céu estava limpo, sem vento, e o único som era o mugido ocasional das vacas ou os latidos distantes de algum cachorro. Tinha acabado de revisar os currais e estava sentado perto da guarita, aproveitando um cafezinho. Foi então que notei algo estranho. Ao longe, no morro que fica logo atrás da fazenda, vi uma luz. No começo achei que era a lanterna de alguém, talvez algum caçador ou um vizinho que tinha se perdido. Mas a luz não se movia como fariam os faróis de um carro ou uma lanterna. Era mais intensa, branca com um leve tom azulado e pulsava de um jeito que não fazia sentido. Minha primeira reação foi curiosidade. Não é comum ver algo naquele morro, especialmente naquela hora da madrugada. Peguei minha lanterna e comecei a caminhar pela trilha que levava ao morro. Enquanto fazia isso, algo começou a me inquietar. Os animais começaram a se comportar de forma estranha. As vacas, que normalmente dormiam tranquilas, começaram a ficar agitadas nos currais. Os cachorros latiam sem parar, olhando na direção do morro. Até os cavalos, que raramente reagem a algo durante a noite, estavam batendo o chão com as patas, como se algo os estivesse perturbando profundamente. À medida que eu subia a trilha, sentia como o ambiente mudava.
Havia um silêncio opressor, como se o mundo inteiro tivesse parado. O ar parecia mais denso, e cada passo me fazia questionar se devia continuar avançando. Mas a curiosidade foi mais forte que o medo, e continuei até chegar a uma distância segura de onde podia ver melhor o morro. O que vi me deixou imóvel. A luz estava lá, suspensa a alguns metros do chão. Não era um farol nem um reflexo. Tinha um brilho estranho, como se flutuasse e se movesse suavemente de um lado para outro, iluminando o terreno ao redor. Tentei me aproximar um pouco mais, mas assim que dei um passo, senti um calafrio percorrer minha espinha. Parei na hora e apaguei minha lanterna, tentando não chamar atenção. De onde eu estava, notei que ao redor da luz havia sombras se movendo. Não conseguia distinguir o que eram, mas suas formas não pareciam humanas, e seus movimentos eram fluidos. Demais, como se flutuassem em vez de andar. Foi então que escutei um som que nunca tinha ouvido antes. Era um zumbido baixo, como um murmúrio elétrico que parecia ressoar no meu peito. Não vinha da luz nem das sombras. Era como se estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. Naquele momento, senti que alguém ou algo estava me observando. Era uma sensação tão forte que me paralisou. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas o medo venceu e decidi voltar para a fazenda. Caminhei o mais rápido que pude sem olhar para trás, sentindo que a qualquer momento algo ia me alcançar. Quando cheguei à guarita, tentei me acalmar. Disse a mim mesmo que talvez tivesse imaginado coisas, que certamente havia uma explicação, lógica para tudo aquilo. Mas algo dentro de mim sabia que o que eu tinha visto não era normal. No dia seguinte, minha curiosidade me levou de novo ao morro, mas dessa vez durante o dia. Pensei que talvez encontraria algum sinal de que alguém tinha estado lá na noite anterior. Marcas de pneus, pegadas, algo que me desse uma resposta. Mas o que encontrei foi muito pior. No lugar exato onde estava a luz, o capim estava completamente queimado. Um círculo perfeito, como se algo pesado tivesse estado ali. Mas não havia rastros de veículos nem ferramentas. Nada que indicasse que algum ser humano tinha estado ali. Quis contar para alguém, mas não sabia como fazer isso sem parecer um maluco. Quando finalmente tive coragem de mencionar para alguns conhecidos da cidade, a maioria riu de mim. Disseram que com certeza eu estava cansado ou que minha imaginação tinha me feito ver coisas que não estavam lá. Desde então, evito passar perto daquele morro, especialmente de noite. Algo aconteceu lá, algo que não entendo e que provavelmente nunca vou entender. Não sei o que era aquela luz nem o que eram aquelas sombras, mas sei que não era algo deste mundo. Às vezes penso que cometi um erro ao me aproximar, que talvez fui visto e que qualquer coisa que estivesse lá ainda pode estar me vigiando. Desde aquela noite, o silêncio da fazenda já não me parece tranquilo, mas pesado, como se escondesse algo que está esperando voltar a se manifestar. O que vocês fariam se vissem algo assim? Porque eu, sinceramente, não sei se voltaria a ser tão corajoso. Oi, sou a Fernanda. Tenho 26 anos e trabalho como designer gráfica. Sempre fui de mente aberta, mas o que aconteceu comigo há uns anos é algo que nem eu mesma consigo explicar. É uma experiência que me marcou para sempre e que até hoje compartilhei com pouquíssimas pessoas, porque tenho medo que ninguém acredite em mim. Tudo aconteceu no verão de 2014. Minha melhor amiga, Beatriz, estava morando temporariamente em Toronto, no Canadá, estudando idiomas. Fui visitá-la durante as férias dela. Eu estava super animada porque, além de vê-la, ia conhecer lugares novos. Um desses lugares era um parque de diversões que tinham inaugurado perto de onde ela morava. Segundo ela, era enorme e praticamente novo. Então decidimos passar um dia lá. Chegamos cedo e a primeira coisa que notamos foi que o estacionamento estava quase vazio. Pensamos que era porque era cedo, o que nos pareceu perfeito para aproveitar os brinquedos sem pegar filas enormes.
O parque era impressionante. Tinha de tudo, desde montanhas russas até atrações para crianças pequenas. Mas desde o começo tinha algo estranho. Os funcionários do parque usavam um uniforme verde, todos com óculos escuros e sorrisos permanentes. Não importava se estavam interagindo com alguém ou simplesmente parados, sempre tinham aquele sorriso nos rostos. No começo, Bia e eu brincamos dizendo que eles queriam imitar o parque mais famoso do mundo, onde todos os personagens são incrivelmente simpáticos. Mas tinha algo nos sorrisos deles que não parecia natural. O dia passou sem incidentes, embora tenhamos notado que mesmo ao entardecer o parque continuava vazio. Pensamos que isso era bom, porque não teríamos que pegar fila. Decidimos subir, numa montanha-russa, com tema de dinossauros que ficava na parte de trás do parque. Era uma atração fechada, o que significava que o percurso era completamente interno. Havia umas 7 pessoas na nossa frente, incluindo 2 crianças pequenas. Quando chegou nossa vez, afivelamos os cintos e o brinquedo começou. Tudo ia bem até que, na metade do percurso, o brinquedo parou. Depois de alguns minutos de espera, uma voz pelos alto-falantes nos avisou que havia uma falha e que devíamos sair. Minha amiga e eu desafivelamos os cintos e saímos por uma porta de emergência à nossa direita. O estranho foi que as outras pessoas saíram pela porta da esquerda. Bia me disse que provavelmente ambas as portas levavam ao mesmo lugar. Então não demos importância e continuamos andando. O corredor onde chegamos era escuro e estreito. As luzes estavam separadas entre si, deixando trechos completamente escuros. O ambiente era frio, e cada passo que dávamos fazia eco. Eu sentia que nunca íamos chegar a lugar nenhum. Quando finalmente vimos uma porta ao fundo, suspirei aliviada. Ao abri-la, saímos novamente para o parque. Mas algo estava muito errado. O clima tinha mudado completamente. Estava chovendo e tinha vento. Os funcionários tinham uniformes diferentes, de uma cor cinza escuro, e embora continuassem com aqueles mesmos sorrisos, pareciam ainda mais inquietantes. Tentamos nos proteger da chuva, enquanto caminhávamos para o que achávamos que era a saída. No caminho, vimos várias crianças andando sozinhas. O mais estranho era que todas tinham expressões de medo e confusão, como se não soubessem onde estavam. Bia tentou falar com uma menina pequena, perguntando se ela estava perdida. Mas antes que ela pudesse responder, um dos funcionários apareceu, com aquele mesmo sorriso perturbador. Fiquem tranquilas, ela está comigo. A mãe dela a deixou sob meus cuidados, disse ele. Pegou a menina pela mão e a levou consigo. O que mais nos impactou foi como a menina mudou naquele momento. Sua expressão de medo desapareceu e ela adotou um olhar vazio, quase como se estivesse hipnotizada. Bia me olhou com olhos cheios de alarme e disse: "Isso não está certo. Temos que sair daqui." Concordei e começamos a andar mais rápido em direção ao que pensávamos ser a saída. Mas algo estranho começou a acontecer. Por mais que andássemos, sempre acabávamos no mesmo lugar, a montanha-russa de onde tínhamos saído. Minha amiga quis perguntar a algum funcionário onde ficava a saída, mas eu a impedi. Não confiava neles. Seus sorrisos me davam calafrios e seus movimentos eram estranhos, quase mecânicos. Então decidimos continuar procurando por conta própria. No caminho, vimos mais funcionários levando crianças pela mão. Todas as crianças tinham aquela mesma expressão vazia, como se tivessem perdido a vontade própria. Foi então que Bia me pediu para olhar discretamente. 2 funcionários estavam nos observando e cochichavam entre si. E, de repente, um deles começou a se aproximar. Fiquei paralisada quando o senti parar atrás de mim. Com uma voz amável, mas que me arrepiou, ele perguntou: "Vocês estão bem?" Bia respondeu que sim, mas que estávamos procurando a saída. O funcionário disse para segui-lo, e embora estivéssemos com medo, não vimos outra opção.
Ele nos levou a uma área do parque onde já não havia brinquedos, só árvores. Apontou para uma trilha entre a floresta e nos disse que, no final, encontraríamos a saída. Ficou parado ali, nos observando enquanto nos afastávamos, acenando com a mão e com aquele sorriso inquietante. Assim que o perdemos de vista, começamos a correr. Não sei quanto tempo corremos, mas quando finalmente vimos o estacionamento, me senti um pouco aliviada. No entanto, ao chegar, percebemos que o carro da Bia não estava mais lá. O clima tinha mudado de novo. Fazia sol e calor, e o estacionamento estava mais cheio do que quando chegamos. Decidimos pegar um ônibus para sair de lá o mais rápido possível. Durante o trajeto, nossos celulares começaram a se encher de mensagens e chamadas perdidas. Eu tinha mais de 50 chamadas da minha mãe e outros familiares. Ao ligar para minha mãe, ela atendeu chorando e perguntando onde eu tinha estado. Disse que tínhamos ido ao parque de diversões, mas sua resposta me deixou gelada. Isso foi há mais de uma semana. Segundo nossas famílias, estávamos desaparecidas há 10 dias. A polícia tinha nos procurado. E embora tivessem encontrado o carro da Bia no estacionamento, não havia rastro de nós. Os funcionários do parque garantiram que nunca tinham nos visto e que não aparecíamos nas gravações de segurança. Voltamos para casa com nossas famílias, mas ninguém acreditou em nós. Pensaram que tínhamos fugido por algum motivo absurdo. Até hoje não sei o que aconteceu naquele parque. A única coisa que sei é que algo ou alguém controla aquele lugar e que não tem boas intenções. Às vezes penso nas crianças que vimos e me pergunto o que foi feito delas. Eu te vejo no próximo